é o seguinte, você precisa saber se localizar, senão, galera, é igual concurseiro, né? O nosso canal não é voltado para concurseiro, se você tiver aí, seja bem-vindo, mas saiba que aqui a gente vai ensinar você a vender para o governo e não passar em concurso, beleza? Mas concurseiro, por exemplo, como que você faz para otimizar o seu estudo para que você consiga passar um concurso, para você ser aprovado? Você tem que estudar o que cai na prova, não adianta você pegar ali, estudar tudo, né? E não focar apenas no que vai cair na prova. Teoricamente, as chances são de que você não conseguirá passar, não conseguirá ser aprovado, beleza? O que você precisa fazer é saber localizar a informação correta e estudar o que é preciso. Não adianta você estudar como que faz para cadastrar um item no Comprasnet pelo lado do pregoeiro. Você não precisa saber disso. Então tem muita coisa, por exemplo, que você não precisa saber. E o lado bom dos cursos, por exemplo, gratuito, pago, teoricamente, né? Teoricamente, claro, depende de quem está ministrando, ele vai ensinar apenas o que vai cair na prova, tá bom? E aí, fica uma dica, é uma dica extra aqui, não tem um pouco em relação ao assunto, mas vai ajudar com certeza. Tem 3 pessoas aqui que a gente mapeou aqui, sei lá, pela nossa experiência mesmo de estudo, a gente estuda bastante, está sempre estudando, né? A gente conheceu, mapeamos, pode ser que tenha outros tipos de pessoas, perfis de pessoas que têm uma certa facilidade em adquirir um conhecimento de formas diferentes. Então, por exemplo, existe a pessoa que somente dela ouvir alguém falando, ela aprende, né? Então tem gente que chega na faculdade, não abre nem um caderno, fica só ouvindo, o cara vai lá e tira 10 na prova depois. Ou a mulher também, né? Para não ser preconceituoso aqui. E aí tem gente que só ouvindo não adianta, tem que ouvir, tem que escrever também. Que é o meu caso, por exemplo. Eu só de ouvir alguém falando, não adianta, eu tenho que pegar e anotar em algum lugar. E tem a pessoa também, né, o terceiro perfil, que além de fazer tudo isso tem que praticar, senão não assimila. Então não adianta só você pegar, ouvir, anotar, se não entrar em campo e não praticar também não aprende. Um exemplo muito comum é dirigir um carro, por exemplo, né? Não adianta você só ficar na teoria, você tem que pegar o carro e dirigir, senão não vai aprender. Então é importante que você entenda isso e tente mapear. Qual que é o seu perfil? Você apenas ouvindo, você vai aprender uma coisa? Ou você precisa anotar? Né? Se você for anotar, tente, toda vez que você estiver vendo uma aula como essa, por exemplo, tente anotando em algum lugar. Se essa é a forma que você está aprendendo, beleza. Né? Então, eu sempre, quando eu estou vendo uma aula, eu estou com o meu rascunhozão, saio fazendo aquele garrancho, depois eu passo a limpo. Né? É mais uma forma de tentar assimilar. Tá? Eu aprendo, talvez, mais pela essa terceira, mas uma adaptação, né? Eu aprendo muito mais quando eu ensino para alguém, quando eu falo para alguém. Então, o pessoal aqui, o Garcia, o Diego já sabe, quando eu aprender alguma coisa nova, a primeira coisa que eu vou fazer é contar para eles. E se eu não puder contar para ninguém, eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem eu, que eu mando um áudio para mim mesmo, depois eu escuto. Tá tudo bem. É o jeito que eu assimilo. Eu preciso falar, contar para alguém. Parece que quando eu explico, eu entendo melhor. Então, tem gente que é assim. Se você é assim, tudo bem. Acha uma maneira aí. Conta para quem tá do seu lado, pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, pra sua mãe, pro seu papagaio, pro seu cachorro, conta para alguém, explica para alguém que se é assim que você aprende, ótimo. Mas não deixe o conhecimento, não deixe o conhecimento passar. A gente costuma, numa dessas pesquisas que a gente estava fazendo, eu estava dando uma lida, que se a pessoa não pratica, ela é como se fosse você escrever na areia, né? Você escreve na areia, quando você dorme, vem a onda e acaba limpando a areia. Se você não praticar, não fazer, ou anotar, não passar esse conhecimento, não colocar em prática da melhor maneira que você aprenda, você não consegue assimilar ele depois. Pouca coisa guarda na sua mente. Então, aprendeu, já tenta colocar em prática, seja anotando, seja falando para alguém, tenta fazer isso de uma maneira que grave melhor na sua mente, beleza? E tudo isso daqui é para que você, né, otimize aí o seu aprendizado sobre o mercado das licitações, que você vai ter que estudar alguma coisinha em si para que você aprenda, né, as táticas e estratégias para que você consiga vencer pregões de forma profissional, né, e não ficar só naquele de vamos ver se cola, vamos ver, vou cadastrar um item aqui, vamos ver se dá certo. Não, é fazer até dar certo, essa é a pegada. Agora, é comum, e isso acontece comigo, imagino que aconteça com vocês, e aí já adiantando que nós não somos nenhum tipo de coach aqui, e nem espécie do tipo, a gente só está passando aquilo que a gente passou, né, desses 4 anos que a gente está como consultores aqui. Toda vez que a gente vai aprender um novo assunto, licitação, maquiagem, churrasco, futebol, qualquer coisa que for,
toda vez que você tem o primeiro contato com aquela nova informação, você tende, né, o nosso cérebro ele tende a recusar aquilo de alguma maneira. Ele entende que, pô, é muita coisa para eu aprender, não vou conseguir assimilar, isso não é para mim. Então a gente faz luta, por exemplo, né? A gente vai lá, treina lá o Muay Thai de vez em quando, e quando você começa a fazer o Muay Thai, você não consegue fazer os golpes, você faz tudo errado, e aí você tende, né, a rejeitar aquilo. Não sei se, e aí eu não sou estudioso para falar, não sei se é o corpo que tende a rejeitar por autodefesa, enfim. Fato é que toda vez que você está aprendendo um novo assunto, e aqui no nosso caso é o mundo das licitações, é normal que no começo você não entenda bolufas mesmo, é normal. Você vai ver um monte de sigla, empenho, SRP, carona, licitação, pregão, e você não vai entender nada. A boa notícia é que com o tempo essas coisas vão se assimilando, claro, você vai precisar estudar e se dedicar, e vai ficar muito mais tranquilo futuramente você conseguir, né, assimilar o conteúdo de uma forma mais tranquila, uma forma mais agradável de você aprender, beleza? Igual quando você estava aprendendo a ler e escrever, galera. No começo é difícil, depois você aprende. Quando você está aprendendo a somar, dividir, multiplicar no colégio, no começo é difícil, você acha que é impossível. Depois, conforme você vai praticando, você vai aprendendo.